Bom dia, galera. Como que vocês estão? Olha que saudade de vocês que nós estamos, né? Como é bom quando vocês ligam o vídeo que eu vejo o rostinho de vocês. É muito bom. E hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, amanhã já é sábado, amanhã é dia de descansar, não é? Amanhã nós não temos aula. E domingo também. Aí na segunda-feira a gente retorna tudo novamente online, correto? Infelizmente não podemos é, voltar às nossas aulas normais, mas com certeza vamos fazer as nossas aulas online novamente. Só um minutinho, por favor, eu só vou. Só um minutinho. Gente, me perdoem, eu tive que mudar de lugar, tá? Eu já devo ter avisado vocês, nós estamos com reforma aqui em casa e o pedreiro chega e faz o maior barulho, então a gente precisa sair, tá? E eu sei que ele vai fazer um barulho ali, eu tive que sair de onde eu estava, correto? E então tá, vamos lá então, Hoje nós vamos ver ali a página 5 do livro 3. Radassa está me perguntando qual é o capítulo da prova. Radassa, depois eu vejo isso com você, tá? Mas provavelmente é capítulo 10, certo? Ok, já vou compartilhar o livro ali para nós começarmos. Então, nós vimos essa primeira parte e aqui onde nós vamos ler esse texto. Eu vou ler com vocês esse texto porque nós já lemos essa primeira parte aqui, então eu vou ler esse texto para a gente entender melhor sobre o que está falando, ok? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, eu não enxergo nada. Só um pouquinho. Biotecnologia contra a seca. Temperaturas mais altas, falta d'água e desertização estão entre as previsões para as próximas décadas. Esse cenário ameaça especialmente a agricultura. Vocês já imaginaram nós ficarmos sem comida, né? Porque se não fossem os agricultores, nós não teríamos o que comer, não é, gente? Esse cenário ameaça especialmente a agricultura brasileira, uma das principais atividades econômicas do país. A notícia boa é que pesquisadores identificaram no café um gene com potencial de tornar plantas resistentes à seca. A partir de uma iniciativa da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, e de outras instituições brasileiras, os pesquisadores começaram a estudar os genes da planta e a procurar neles características que pudessem melhorar a produção animal nacional, como a resistência à seca. O café é muito sensível à falta d'água e sofre bastante com as variações climáticas, afirma Márcio Alves Ferreira, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse gene poderia melhorá-lo geneticamente e facilitar sua adaptação, avalia Ferreira, que divide com Eduardo Rumano, da Embrapa, a coordenação da pesquisa desenvolvida pela biomédica Fernanda Cruz, em parceria com laboratórios na Argentina e na Alemanha. Continuando ali na outra página, lendo rapidinho aqui, o texto não é tão extenso. De 30 mil genes considerados promissores, os pesquisadores inicialmente selecionaram 6 com a ajuda de um programa de computador. Depois de uma avaliação laboratorial, chegaram a 2 genes. Ambos foram investigados em uma planta de fácil cultivo,
considerada modelo na genética, a espécie Arabidopsis thaliana. Finalmente, o gene batizado como CAHB12 foi identificado como aquele capaz de conferir uma maior tolerância à seca, pois se expressava quando a planta era submetida à escassez de água. Então, se vocês já observaram aqui, eles estão uma semente modificada, né, transgênica, como é chamada, e ali eles vão modificando a genética da planta para ela não sofrer tanto com a escassez de água. Então, ali, proteção de fato. No entanto, não necessariamente todos os genes expressos na condição de seca estão diretamente envolvidos com a proteção da planta a esse estresse, explica o Ferreira. Restava saber se a CAHB12 estava realmente relacionado com respostas adaptativas do café. Para isso, os pesquisadores submeteram plantas da espécie Coffea arábica, a mais utilizada comercialmente a períodos de até 10 dias sem água. O grupo pôde verificar que na falta d'água, a expressão desse gene ia aumentando progressivamente, ou seja, quanto mais seco ficava o ambiente, maior era a contribuição desse gene na adaptação da planta ao estresse hídrico. Confirmada a capacidade de proteção do gene à seca, o passo seguinte foi cloná-lo e transferi-lo para o DNA de uma planta modelo. Nessa planta, o gene de tolerância à seca passou a ser expresso o tempo todo em altos níveis, independentemente de ser ou não submetido à falta d'água. Essa expressão foi induzida artificialmente e analisada pelos pesquisadores. Os resultados mostraram que o gene só não confere a característica como pode transmiti-la a futuras gerações. Aqui nós temos as fotos, né, plantas não transgênicas à esquerda, que são essas daqui, contrastam com as que foram modificadas mais resistentes à seca, que são essas daqui. Olha só, essa daqui com 10 dias sem água, elas já morreram, né? E essa daqui ainda estão verdinhas e bonitas. Desafios naturais. Até agora, os testes foram feitos apenas em plantas de laboratório, mas a equipe adianta que pretende testar em campo a resistência à seca em plantas como soja, cana-de-açúcar e algodão. De acordo com Ferreira, essas mudas são mais fáceis e rápidas de serem manipuladas em laboratório do que o café, que demora de 5 a 10 anos para ser geneticamente modificado. Além de a aplicação da técnica apresentar dificuldades nessa espécie, a produção de sementes de café é mais demorada. Os cientistas esperam que até o ano que vem já tenham conseguido modificar geneticamente essas outras espécies, mas Ferreira alerta que a comercialização das plantas transgênicas resistentes à seca depende ainda dos resultados de novos experimentos. Se essas plantas responderem como a modelo, não deve demorar muito para que cheguem ao mercado, algo como 5 a 10 anos, estima. Ferreira lembra que os testes de tolerância à seca não são os únicos relevantes. O possível impacto desses organismos transgênicos no meio ambiente também preocupa a equipe. Essas plantas precisam ser isoladas de modo diferenciado. Isso porque o gene modificado leva uma característica nova à planta e precisamos entender até que ponto ela pode ser invasiva e causar impactos ecológicos. O grupo pretende ainda, em paralelo aos testes com o gene de café resistente à seca, estudar o genoma da soja. A expectativa é que se descubra em seus genes a mesma característica encontrada no gene do café. Então, se vocês observaram, se eles conseguem modificar ali a planta, a genética da planta, ela tem, todos nós, vocês já estudaram na ciência, nós temos, né, os genes nossos da genética, nós recebemos dos nossos pais. E já pensou ali em laboratório, eles serão modificados, esses genes da planta. Então, ali a planta do café tem o gene dela específico, e em laboratório eles estão mudando para que essa planta ela seja mais resistente à seca. Então, eles vão mudando completamente aquilo dali. Aí a gente pergunta,
Mas será que isso pode mudar, ter algum problema na nossa vida, né, no nosso organismo, quando a gente consome esses alimentos modificados? É ali é que entra uma polêmica muito grande. Há pessoas que são contra e há outros que são a favor, não é? Eu vou ficar neutra aqui, porque eu tenho meu marido que ele depende, né, da agricultura, e então eu não posso, né, expressar a minha opinião aqui exatamente se eu sou contra ou sou a favor disso dali, não é? Fica difícil para nós. É a mesma coisa de você perguntar a um médico, né, qual é, se ele depende disso, e você tentar falar, mostrar para ele que alguma coisa você não concorda. Então é difícil nós colocarmos isso, não é, gente? Mas, né, não podemos, não sabemos exatamente quais são os males que ele causa no nosso organismo, porque sabemos que nós já estamos consumindo esses alimentos modificados, correto? A genética deles foram modificadas. Vamos à parte de interpretação dos textos. Que fato ligado à ciência é divulgado no texto? Então, ali, o artigo ele divulga a descoberta de um gene do café capaz de tornar as plantas resistentes à seca. Olha só, e agora nessa época em que nós estamos vivendo, né, com uma seca, nós estamos pedindo para Deus ali mandar uma chuvinha para a gente, para que acabem principalmente com as queimadas, né, que sabemos ali as queimadas ali do Pantanal, aqui no nosso estado também, aqui próximo, né, a cidade, o que já aconteceu com, né, o calor intenso e as queimadas que acontecem nessa época. E as nascentes dos rios, né, que precisam ser abastecidas, né, com a chuva. Então, ali, voltando aqui, ele mostrando o gene do café capaz de tornar as plantas resistentes à seca. Não só o café, que ele diz que demora mais, mas ali com o algodão, com a soja, né, e a cana-de-açúcar também, que são produtos muito utilizados. Né, nós utilizamos muito tanto a soja, a cana-de-açúcar e o café. Café que nós tomamos todos os dias, né? Eu não sei vocês, mas eu preciso do café de manhã. Ok, mas continuando ali. Quem são os responsáveis pela pesquisa divulgada? As pessoas que foram responsáveis por essa pesquisa são os coordenadores da pesquisa. Os coordenadores da pesquisa são Márcio Alves Ferreira, ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Eduardo Romano, da Embrapa. A pesquisa foi desenvolvida pela biomédica Fernanda Cruz, em parceria com laboratórios na Argentina e na Alemanha. Correto? Não se preocupem se não der tempo de copiar, eu libero o gabarito para vocês depois, correto? A número 3, ao iniciar os estudos sobre o café, os pesquisadores buscavam descobrir por que essa planta se adapta a todos os tipos de clima. Não, não é? Encontrar características capazes de tornar plantas resistentes à seca, sim, com certeza é isso que ele está falando ali no texto. Produzir novas pesquisas de café para diversificar a agricultura brasileira. Não, exatamente, não é isso que eles estão falando, ok? A número 4, perdão. Para realizar uma pesquisa, os cientistas geralmente fazem uso de uma metodologia, ou seja, seguem alguns passos capazes de levá-los aos resultados pretendidos. Conforme a ordem apresentada no texto, enumere os passos seguidos pelos pesquisadores durante a realização dos estudos sobre os genes de café. Então, ali, primeiro, a primeira coisa que eles fizeram, selecionaram 6 genes. Depois, selecionaram 2 genes. Depois, investigaram os genes na espécies Arabidopsis italiana. Depois, eles identificaram um gene responsável pela resistência à seca. Após, confirmaram-se o gene CAHB12 era, de fato, capaz de conferir tolerância à seca. Depois clonaram o gene
CAHB12 e depois transferiram o gene CHB12 para uma planta modelo, ok? Isso daqui eu acredito que vocês estão conseguindo copiar, não é? A sequência, então, fica, né, a 4, 2, 1, 3, 7, 6, 5. Só vou dar uma verificadinha aqui para ver se está tudo ok. Isso. Ok, gente, acredito que vocês estejam copiando. Vamos lá, então. Continuando ali, exercício número 5. De acordo com o texto, os pesquisadores ainda pretendem testar a resistência à seca em outras plantas além do café. Quais são elas e por que foram escolhidas? As plantas citadas no texto são a soja, a cana-de-açúcar e o algodão, correto? Elas foram escolhidas porque podem ser modificadas em laboratório com mais rapidez do que o café, que leva de 5 a 10 anos para isso. Então, além disso, a produção de sementes de café, ela é mais demorada, correto? Então, ali, de acordo com o texto, as plantas citadas ali são a soja, a cana-de-açúcar e o algodão. E o café, eles falam que elas foram escolhidas porque essas plantas, elas podem ser modificadas em laboratório mais rapidamente do que o café, que leva de 5 a 10 anos, né, para que a planta, para que eles consigam modificar essa planta. E além a semente, né, a produção de semente de café, elas são mais demoradas que as outras. Correto? Posso passar para a próxima página? Sim. Deixa eu verificar aqui. Correto, gente? Vamos lá então para a próxima página 8. Exercício número 6. Mas pode copiar depois? Sim, sim. Depois eu envio para você, tá? Fica tranquila. Eu vou disponibilizar o gabarito depois. Muito bem. Número 6. Nos artigos de opinião científica, a voz de especialistas é citada como argumento de alguém que tem autoridade para tratar do assunto. Transcreva do texto trechos em que esse tipo de argumento é usado. Quando se tem ali voz de especialistas no assunto, dá mais credibilidade ao texto, não é? Então, ali, algumas sugestões que nós temos aqui, a fala. O café é muito sensível à falta d'água e sofre bastante com as variações climáticas. Quem fala isso? Márcio Alves Ferreira, professor da UFRJ, ok? Um outro exemplo aqui, os resultados mostraram que o gene não só confere a característica, como pode transmiti-la a futuras gerações, acrescenta Ferreira, que é esse Márcio Alves Ferreira, o professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ok? Agora aqui a letra B. Então aqui ó, temos duas falas, né? Pode ser uma ou a outra que vocês podem colocar. Que marcas linguísticas indicam essas citações? Então tem algumas marcas linguísticas ali que são mostrados, que são usados para mostrar a fala desses especialistas. Essas citações, elas são marcadas por aspas, isso daqui, esse sinal, e aparecem sempre acompanhadas pelas formas verbais, como afirma, avalia, acrescenta, são alguns exemplos que são mostrados aqui, correto?
Isso, você pode copiar só a primeira, não tem problema não. Só essa primeira parte aqui, aqui é um segundo, um segundo exemplo, tá? Sem problemas. Agora, ali na número 7, segundo o professor Márcio Ferreira, além do teste de tolerância à seca, outro aspecto relevante relacionado às plantas transgênicas precisa ser analisado pelos pesquisadores. Então, que aspecto é esse? E por que esse aspecto é importante, de acordo com o texto? Porque ele precisa ser analisado o impacto dessas plantas no meio ambiente, pois como se trata de plantas geneticamente modificadas com características novas, elas não são as normais dela, né, as próprias dela, não se sabe até que ponto essas mudanças podem causar danos ecológicos, ok? Então ali nós não sabemos, eles fizeram, né, modificaram a genética da planta, mas será que isso vai trazer problemas, né, ecológicos para o nosso clima, para o nosso planeta, necessariamente, não é? Será que vai haver mais mudança climática ainda se colocar essas plantas no solo? Então não sabemos exatamente, não se sabe até que ponto, né, essas mudanças vão trazer danos ecológicos ali. Agora aqui na número 8, em artigos de divulgação científica, é comum o uso de termos técnicos utilizados na área científica de que se trata. Ali dentro do texto, está pedindo para que nós retiremos alguns exemplos desses termos técnicos. Aqui nós temos gene, genética, esse nome aqui da planta, Arabidopsis thaliana, não sei se é assim que eu pronuncio, tá, gente? Coffea arábica e DNA. São algumas sugestões de nomes técnicos, correto? O nome da planta nós conhecemos como a planta tal, para nós tudo é café, não é, gente? Para nós tudo é o café. Só que para eles ali não, tem o nome científico, correto? Agora, o exercício 9, a questão número 9. Com base no conteúdo do texto e nas informações sobre o Instituto Ciência Hoje, que você leu no início da sessão, é possível concluir que a revista Ciência Hoje é publicada com a finalidade de informar o leitor sobre acontecimentos recentes, levar ao conhecimento do público informações do universo científico, apresentar ao leitor dados relacionados à agricultura brasileira. Então, qual deles ali? Qual é a finalidade de se escrever um texto? Você retirar um texto ali do Instituto Ciência Hoje, dessa revista, né? Da revista Ciência Hoje. Então, é levar ao conhecimento do público informações do universo científico, correto? Quando você escreve um texto científico, você está querendo, né, que as pessoas saibam alguma coisa sobre aquele assunto. Ok, agora na número 10, considerando as informações contidas no texto, expresse a sua opinião sobre as modificações feitas nas plantas em laboratório. De acordo com aquilo que nós vimos, que nós lemos nesse texto, né, que os cientistas, eles vão ao laboratório, eles pegam a planta, eles vão lá, modificam o gene dessa planta e eles conseguem modificar, produzindo uma outra planta totalmente diferente daquela original, correto? Então, o que você pensa disso? Qual é a sua opinião sobre os alimentos transgênicos, sobre as plantas transgênicas? E eles não vão parar por aí, não é? Eles vão continuar modificando as plantas, que elas vão se tornando completamente modificadas da original, daquilo que ela foi
feita, né, da primeira planta ali. Então, nós não sabemos hoje mais se aquilo que nós comemos, se são modificados ou não. Nós não sabemos exatamente o que nós estamos comendo, certo? Então, já foi pedido, né, o Ministério da Saúde já pediu para que se aquele alimento ele é modificado, ele esteja, né, mostrando ali na embalagem que esse alimento ele foi modificado. Mas ali traz consequência para a nossa saúde, então é isso que a gente, né, nós ficamos preocupados, correto? Eu até pedi para o meu esposo hoje para ele falar um pouquinho sobre transgênico aqui, mas ele não quis, tá, gente? Ele pedi para ele vir falar que ele é engenheiro agrônomo, mas ele não quis, não aceitou. Ele só explicou para mim ali, mas ele falou não, não vou fazer. Ok? Aí vocês dão a opinião de vocês ali, eu não sei o que vocês pensam. Agora aqui tem o artigo de divulgação científica, as características dele, para vocês, acredito que já tenham estudado nas aulas de produção textual, correto? E depois, na próxima página, nós já teremos ali a período composto por coordenação, correto, gente? Só um minutinho que eu vou interromper o... Ok. Já vou deixar esse momento agora para vocês conversarem um pouquinho comigo, certo? Vamos falar sobre transgênicos, sobre os alimentos modificados, o que é que vocês pensam de tudo isso. Já vou liberar o microfone de vocês, certo? Só um minutinho, por favor.